Bom dia, estamos aqui, bom dia. Bom dia, Miro. Hoje a gente está aqui com um querido amigo, o Miro Martins. Ele é fotógrafo, mas antes de ele ser fotógrafo, ele é meu amigo. E aí a gente tem isso aqui, né? A gente já falou que aqui pra gente é a nossa sala. Nossa sala de estar. Nossa sala de estar, onde não tem televisão, não pode pegar no celular. Proibido. E a gente fala de vida. E como são duas mulheres contra um homem, né? A favor. Duas mulheres, né? A favor de dois homens, de 3, de 4, de 5, a gente sempre vai interromper, falar mais que você. A gente fala em cima, viu? A gente se segura, mas na hora que não dá. Tá mas bom. o Miro, a vantagem é que o Miro já me conhece, então... Tudo bem, tem né? intimidade como para é. falar, cala Já a sei boca, como né? Deixa eu falar. Deixa eu terminar. E eu queria falar como é que eu conheci o Miro, né, Miro? Como é que a gente se Sim. conheceu? Porque como a gente fala de tudo aqui, a gente se conheceu no Centro Corsini, faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Acho que um pouco mais. Um pouco mais? É. E aí, eu fazia um trabalho voluntário lá, né? É um centro que acolhe crianças, né? Que estão em situação de vulnerabilidade, que são tiradas dos pais por maus tratos. E aí eu estava lá, fazendo meu trabalho voluntário, num dia de um evento que estava ocorrendo aqui na Norte Sul. Nós dois em trabalho voluntário. Nós né? dois, mas eu não o conhecia, e ele lá fotografando. E aí eu conheci nessa ocasião. Ele fotografando as crianças, tirou foto minha com as crianças, eu tenho essas fotos até hoje. Uhum. De lá, inclusive, veio o Jackson, que ele conhece. Que É. acho que você já conheceu também, né, Kiki? Acho que conheço de nome, eu conheci pessoalmente ainda não, já. E a gente se conheceu lá, e aí a amizade foi estreitando, enfim. E nos tornamos grandes amigos, né? Hoje eu brinco que eu sou mais amiga da namorada dele do que dele, mas é mentira. Ele sabe que eu sou mais amiga dele, isso aí é só pra irritar. Porque ele, como bom aquariano, é sonhador e ciumento, né? Então, às vezes, pra Sentimental. Sentimental. A gente fala, ai, né? Aí ele fica com ciúme. Mas, então é isso. Então, Miro, você sabe que a gente está aqui para falar de vida. Sim. Né? E Sim. a primeira pergunta que eu queria fazer, porque eu sei que são várias adversidades na sua vida, Sim. na minha também, na da E Kiki superações, também, né? E superações. Graças a Deus. Mas eu queria começar o bate-papo, assim, falando daquela que para você tá, assim, no top 10, sabe? Então, qual a maior situação de vulnerabilidade que você passou e como é que você lidou com isso? Qual a lição que você tirou disso? Né? Tá. A gente vai tentar ficar quieta, né, Kiki? Um pouquinho. Então, a palavra é sua. A maior vulnerabilidade da minha vida foi a perda de um período da minha vida em que eu poderia ter aproveitado muito mais, que era na relação com os meus pais, no aconchego do lar, e que eu não valorizei como deveria. Isso fez com que eu tive uma perda gigante. E depois disso, eu tive que lutar pela minha vida. Porque um dia, eu cheguei em casa, minhas 2 malas estavam no jardim. E meu pai me falou, rua. Né? E eu tive que realmente caçar um trabalho, caçar um lugar para viver. E eu vim para a região de Campinas. Nessa época, eu morava em Santo André, no ABC Paulista. Eu vim para a região de Campinas, que era um sonho de infância meu. Enfim, uma outra história. Então, desde então... Mas calma, o que você fazia? O que você fez se seu pai te mandar embora de casa? Quais cortada as no merdas? Não, a gente quer saber, E né? quando foi? O povo quer saber. Quantos anos você tinha quando ele te botou pra fora de casa? Você era... Eu tinha 18 para 19 Tá, anos. então você já era maior, pelo menos, né? Claro, seu pai não fez uma loucura. 18 para 19 anos. Não foi tão insano. Bati carro que ele tinha dado de presente para minha mãe, fugia de casa, ficava dias fora de casa. Enfim, era rebelde. Inconsequente, rebelde. Filho único? Idiota. Não, eu tenho uma irmã mais nova do que eu. E numa época que não tinha celular, não tinha nada para você caçar Não. o filho, né? O filho sumia e cadê o filho? Sumia mesmo. Tinha que rezar então, mesmo. Hoje eu imagino Nossa, que o desespero. tamanho da angústia Nossa. que eu infligia a eles. Meu Deus! É. É muita coisa. Puta que pariu. Bom, mas e aí? Vai chorar. Mas quando que você percebeu que eles estavam certos? Porque eu imagino que você deve ter ficado muito revoltado, Passado né? um tempo e vendo como a vida é dura, porque desde então, desde aquilo, eu nunca mais tive tapinha nas costas. Eu me vi obrigado a me cercar de pessoas melhores do que eu.
Legal. Para poder ter um suporte que eu precisava. Porque estando na vida, a gente vê assim, se você se cercar de gente ruim, você só vai se ferrar na vida. Que bom que você teve essa maturidade já com essa idade, né? Tanto que meu grande amigo Valmir tem 72 anos, é bem mais velho do que eu, um cara, para mim... Um exemplo. Não, faz parte. Exemplo, Eu só aqui pode rir, pode chorar, a gente chora também. Então... Estamos entre amigos. Então, tudo foi muito duro. Eu fiz muita cagada na vida, muita. Errei bastante, mas sempre tive o cuidado de tentar aprender com aquilo que eu tinha errado e sempre tentar melhorar. Então, teve uma fase que eu tive bons empregos, Souza Cruz, Royal Palm Plaza, eu trabalhei lá. Cuidava de eventos, eu fiz eventos grandiosos. Na Souza Cruz eu cuidei de um evento em Ribeirão Preto que nós botamos 60 mil pessoas no pátio do shopping de Ribeirão com Lulu Santos, Tóquio e Legião Urbana. Né? Legal. Na época dos 86, delícia, que delícia. O auge do rock, né? O auge do Legião Urbana. Então, eu trabalhei na Estratosfera, lembra da Estratosfera em Campinas? Lógico. Eu que trazia os shows. Uma vez eu fui buscar os Titãs de Kombi em São Paulo, é mole? Ai, que massa. Que legal, olha que Na casa do Arnaldo Antunes. Eu fui de Kombi buscar os Titãs lá, vieram fumando maconha dentro da Kombi o dia inteiro. Mas, voltando na tua diversidade, então, para você foi esse momento que você foi colocado, então, seu pai falou, vai viver sua vida porque, né... eu acho que naquele momento seu pai deve ter visto, ele é inconsequente, eu acho que a vida precisa vai crescer. ensinar. Né? A vida vai ensinar. E aí você saiu onde? de casa e foi para onde? Você tinha para onde ir? Tinha um familiar, um tio? Então, eu tinha uma amiga que estudava comigo, chamava Suzy. Ela era filha ainda filha do Dr. Macir Frize, que é advogado e dono do Solar das Andorinhas, o auge do Solar das Andorinhas. E eu falei com ela, pede pro teu pai me arrumar um emprego lá no hotel, sei lá, de qualquer coisa. É um hotel? É um hotel fazenda, aqui perto do Carlos Gomes ali. E eu vim para cá. Então ela falou, ele falou, não, tudo bem. Então uma amiga te ajudou, você teve... Uma amiga me ajudou. Entendi. Sim. Já começa aí, então, você se socorrer de amigos, né? Para poder viver uma digna... Mas amigos são a família que... na verdade, eles são a família que a gente escolhe. Sempre tem um anjinho. Sempre tem um anjo, Sim. E aí eu vim para cá e trabalhava os cavalos aí no hotel, até que houve um... E você morava lá? Você trabalhava com os cavalos? Morava num quartinho atrás das cocheiras. Aquilo fedia xixi de cavalo dia e noite. E era o meu lar. Então ali eu vivia pelo hotel. E quanto tempo você ficou lá? Muito tempo? Um ano e tanto. Tem uma historinha interessante desse rompimento. Como é que acabou Conta aí. esse vínculo? Conta aí. Esse vínculo trabalhista acabou de uma forma muito interessante. Bom, eu tinha 19 anos, estava à flor dos meus hormônios, né? Saiu hormônio até pelas orelhas, né? Eu cuidava dos cavalos. E houve um torneio de tranca lá, e um cara lá, com a esposa lindíssima, e ele passava a madrugada inteira jogando. Desculpa, eu falo muito com a mão. E aí, de manhã, óbvio, ele dormindo, porque tinha jogado a noite inteira, ela veio lá e falou assim, eu queria dar uma volta de cavalo, né? Cavalo. E eu falei, ok, eu acompanho. Só tinha eu e ela. E aí nós fomos andar pelos pastos lá, enfim... E acabou que rolou uma história entre nós dois, né? Ali, momentâneo. Ali, no meio da merda, hein? Na grama. Não, no meio da merda, deve ser, né? No pasto, ali, no meio da merda. E aí deu uma merda maior ainda, né? E deu uma merda maior ainda. Merda, né? Claro, obviamente. Que talvez não gostasse muito de mim. Ou de tranca. Viu? Não gostava de tranca também. Queria mais emoção. Viu e voltou pro hotel e me dedurou. E aí eu perdi meu emprego. Perdeu o emprego e a casa, pelo jeito. Sim, claro. E aí, mais uma vez na rua. E aí foi uma perda gigante para mim. Porque eu havia tido essa perda da saída da casa dos meus pais. E pouco tempo depois me vejo em outra grande perda. Perdi o emprego, não tem mais o que fazer ali. Onde eu vou morar, o que eu vou fazer, onde eu vou viver, eu vou ter que botar o rabo no meio das pernas e voltar para casa. E aí, naquela noite eu fui dormir chorando. E eu tive um sonho naquela noite. Eu estava num carro, num tipo de um Impala conversível, assim, e com uma pessoa dirigindo, eu estava ao lado, e esse carro parou na frente de uma coluna, e era a figura de duas mulheres nessa coluna. E eu perguntei, o que é isso aí? Ele falou assim, isso aí é o Duas Marias. De manhã eu acordei com aquilo na cabeça. Eu fui no tarifário de hotéis,
Duas Marias. Que era tudo na folha, né? Tudo era papel. Tudo na folha, Papel. tudo na folha. Procurei Hotel Duas Marias, peguei o telefone, liguei para lá. A Raquel, que é gerente era gerente do hotel na época, filha do seu Macedo, que é o dono de toda aquela propriedade, estava passando pelo telefone. Tinha uma recepcionista normal lá, mas ela estava passando e ela atendeu. E eu falei, olha, isso, eu estou precisando de um emprego. Ela falou, você caiu do céu, porque eu estou precisando de alguém aqui também. E eu fui para lá, ganhando mais, morando melhor, eu tinha um quartinho decente lá. Que bacana, não cheirava xixi, nem... Que não cheirava xixi de cavalo, que é um ácido. Então, então você falou que para você a maior diversidade foi quando você saiu de casa, mas claro que houveram sequências e tal. Sim. E aí eu tenho um link aqui para te perguntar uma coisa. Você falou do sonho, né? Que aí esse sonho te deu esse start. Você já deu a entender que sempre teve amigos ao longo dessa jornada, né? Pessoas que te auxiliaram, mas você sempre teve, pelo menos nesse primeiro aí, você teve um insight, assim, claro, né? Sonhou com uma imagem, enfim. Você acha que isso aí é sorte? Você acha que é um aviso? E aí eu linko numa outra pergunta, né? Que a gente fala muito disso aqui também. Como é que você vê Deus, né? Como é que você vê... Como é que você acha que isso pode, se é que você acha que isso te auxiliou? Esse sonho foi um aviso? Foi realmente uma intuição do seu anjo da guarda? Talvez. É. Você acredita nisso tudo? No que você... Eu não acredito... Como é que é espiritualidade na sua vida? Eu não acredito, sinceramente, nesse Deus que a igreja prega. Não acredito. Uhum. Assim, um Deus punidor, que controla a vida de cada um. Que se você for bonzinho, você vai morrer e vai ficar sentado à direita do Pai. Igreja Católica. Não confio nisso. Não acho. Quem assiste um pouco de filmes e lê um pouco vê que a igreja tem uma podridão por trás que, santo Deus. Né? Não acredito nisso. Eu acredito em Deus universal, em Deus que existe no universo, em nós, em tudo que acontece de bom ou de ruim. Né? Se for questionar essas coisas... Uma vez eu fui passear com a minha filha pelo cemitério, então você vê aquelas placas de cemitério e você vê lá assim, a pessoa viveu 90 anos, a esposa dele morreu um mês depois que ele morreu. E aí você vê uma lápide que tem um bebê que viveu 5 dias. Então, e para você... Como assim isso? E para você, como é que você vê isso, então? Então, não pode ser punitivo. Ou o que essas crianças estão passando em Gaza, não pode ser... Não pode ser punitivo. Não pode ser punitivo também. Não pode ser coisa de Deus isso. Porque o que aquele povo... Isso é coisa do homem. Exato. Coisa do homem. Então, eu acho mesmo assim que, por exemplo, a Bíblia, as leis da Igreja Católica foram criadas, foram feitas para direcionar o povo naquilo que eles precisavam, naquilo que eles queriam, naquilo que eles achavam que era o certo, para controle. Eu não acredito nisso. Que você mencionou que o seu pai falava... Não, porque quando a gente conversou antes, né, Miro, que eu estou pensando aqui, eu falei de Deus de Spinoza, né? Mas o Deus de Spinoza não é exatamente esse Deus. O que o Spinoza acreditava era assim... numa energia maior, num pôr do sol, numa, né? Não é exatamente o que eu acho, o que assim, ele está falando, é mais ou menos o que a gente acredita, né? Porque Spinoza, ele colocava Deus como a lua, como uma o sol, energia, né? Um bem-estar. E ele... A gente tem que fazer um retrospecto histórico, né? Porque é o que o Miro falou. Tinha que vir alguma coisa contra essa visão da igreja, essa visão de que Deus é mau, de que Deus castiga, né? Então tinha que vir alguma coisa contra isso. Então ele não acreditava no castigo, ele não acreditava que Deus castigava ninguém. O quanto já se matou pelo mundo em nome de Deus? Exatamente, Deus não mata, gente. Deus não mata, Deus não pune, Deus é pai, Deus é amor. Então... Eu falei isso aqui. Na última, o que eu falei? Que Deus é amor. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu penso mesmo. A pessoa não precisa ter religião. A pessoa pode ser um ateu. Se ele é bom, se ele faz o bem, se ele prega o amor, não tem que se discutir nada. Você não precisa nem acreditar em Deus. Você não precisa nem acreditar em Deus, exatamente. É o ateu. Então, você não precisa acreditar em Deus. É princípio básico você acreditar em você antes de mais nada. Eu conto sempre essa história que a Dani perguntou do meu pai, né? Meu pai morreu com 68 anos. Nossa. Muito novo. Mas meu pai era um cara que não acreditava em Deus, era ateu. Mas ele vivia de acordo com os preceitos cristãos de uma forma
absurda. Ele ajudava todo mundo. Eu tive uma tia que era ateia também, minha tia Laura, que minha filha tem até o nome em homenagem a ela, que ela era assim também. Não acreditava. Era o cara mais cristão que eu já conheci. Era uma pessoa de... Esse acreditar em um Deus. coração gigante. O Valmir é ateu. Olha lá, você vê. Ele não acredita. E o coração dele é gigante, né? Então veja que eu acho que é isso, né? Agora, você acredita então que você foi intuído pelo sonho? Você acredita num anjo da guarda ou num protetor? Sim. Isso tudo você acredita? Acredito, sim. E isso te auxiliou a sair desses momentos? Sem dúvida, sem dúvida. Né? A crença em algo maior. Você chegava a conversar com Deus, a pedir, né? Muitas vezes. Então, é isso aí. Ao E você foi universo, ouvido. há alguma força que controla tudo que a gente... Porque se vocês estavam falando de lua, de sol, de pôr do sol, enfim, quando você olha as imagens atuais do universo, nós somos o cocô da mosca no grão de areia. É muito imenso. Em relação ao universo. Sim. Então, o sol e a lua são duas coisinhas... perto do que existe. São 100 bilhões de galáxias, com bilhões de sóis, com planetinhas perto desses sóis, e todos eles têm condição de vida assim como nós. Então é bobagem pensar que só nós estamos aqui, sabe? Nesse universo fantasticamente gigante. A gente pensa numa coisinha virando assim, não, a gente está virando assim, no meio de um negócio vultuoso, e que alguma coisa... tem um controle sobre isso, porque senão isso é impossível. Né? E uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu nem sei se é verdade, até já perguntei para a Dani, diz que Jesus Cristo é da Terra, é o mentor da Terra. Diz que tem zilhões de outros, porque tem zilhões de outros planetas, zilhões de outras galáxias, sim, né? Sim. Então, assim, imagine... Interessante, né? Essa ideia. Interessante isso, né? Porque a gente só vê a vida e o mundo de acordo com as nossas lentes, né? Sim. Das nossas referências, né? E falando em lente, né? Falando em lente, vamos seguir, né? A gente, ó, como a gente viaja. Bom, então, dessa diversidade, vamos voltar só para concluir a diversidade, você então conclui que... Qual a lição? Você saiu disso? Você acha que hoje você se vê fora de tudo isso que foi gerado? Você se vê assim liberto? Você realmente tratou isso? Isso é uma história que para você já está... Sabe aquela coisa de olhar para o passado e falar, olha, eu lamento, mas tá tudo certo. Ok, sim. Isso você consegue. Ótimo, isso é muito legal. Eu acho isso ótimo. Você chegou a ter uma conversa com seu pai sobre esse assunto? Sim, então isso é bárbaro. Quando seu pai morreu, já estava tudo certo. Meu pai morreu com Alzheimer, né? Teve Alzheimer foi até apagar igual uma lâmpada. Fez assim, puf, papai morreu. E minha mãe morreu muito rápido também. Você sabe. Sei. Então você superou. Isso é resolvido. Isso para você está resolvido. Superei. Legal. Então tá. Superei. Não, superar não quer dizer não doer, né? Não quer dizer não... Superar é não carregar mais culpa. Eu carrego como lição aprendida isso, então tá. absoluta. Então ótimo. Perfeito, então, isso é superar. E isso fez criar em mim uma visão de que, eu preciso melhorar sempre. Mas não corromper os meus princípios de alma, de coração. Não. Então, eu trabalhei muito seriamente em várias empresas. Nessas, eu fotografava os eventos. Por exemplo, quando eu trabalhei no Souza Cruz, 86, eu fotografava. Foi um pouquinho tempo depois de que eu comecei no estúdio como assistente do Francis. Era isso que eu ia chegar, nesse tema. Quando ela falou em lente, eu ia falar, como é que chegou nessa... O Miro, só um parênteses aqui, para quem não sabe, ele é conhecido como Miro Martins, porque é um homônimo, segundo ele, muito mais famoso que ele, porque ele tem que ser humilde mesmo. O Miro. E o sobrenome igual ao meu é coincidência, mas a gente brinca que a gente é primo, né? A gente é primo. Primo né? de alma. Primo de alma. E ele é um super fotógrafo, eu sou suspeita para falar. E eu queria que ele falasse disso quando você falou de lente. Então, eu acho legal agora a gente entrar nisso, né? Como é que a fotografia chegou na tua vida e parece que nisso você se encontrou definitivamente e está com ela há 20 anos, não é isso? Eu trabalhei de assistente de um fotógrafo legal chamado Francis Rodrigues. Eu era assistente de um estúdio, na época do analógico ainda, e eu me encantei com aquele mundo. Eu falei, puxa, que legal isso aqui, bacana, eu queria viver disso. Mas a vida foi levando para frente, eu fui fazendo outras coisas. Nessas coisas que eu fazia, por exemplo, Souza Cruz, eu fotografava os eventos, né? Que eu
organizava. Motocross, Hollywood Rock, Free Jazz Festival, essas coisas aí eu cuidava disso. E ficou isso em mim. Aí, mais para frente, trabalhei 12 anos numa indústria e chegou um tempo que eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso. Eu quero viver decentemente do meu sonho, do que eu gosto, que era a fotografia. Então, eu comecei a fotografar eventos, eu comprei um equipamentozinho básico, comecei a fotografar de fim de semana, um casamentinho, um batizado, um aniversário, aquela coisa. Então, eu trabalhava das 5 da manhã, eu acordava às 5 da manhã, trabalhava das 7, que a gente entrava na fábrica às 7, até, 7h30, 8 horas da noite. À noite, chegava em casa, tomava um banho, tratava fotos que eu tinha feito no fim de semana anterior, ia dormir meia-noite, acordava às 5 da manhã no dia seguinte, e foram 2 anos assim, e eu quase morri. Uhum. Mas nunca se morre de trabalhar, né? Ninguém morre de estar trabalhar. correndo atrás do sonho. E esse era meu sonho. Meu sonho era ser, de verdade, meu sonho era poder viver como eu vivo hoje. Hoje você vive total de fotografia, né? Você faz fotografia autoral, sim. né? Coisas grandes, né? Aqui... de vez em quando eu não tenho nada que fazer, eu trabalho de Uber. Adoro. E que adoro, eu acho óbvio. É verdade? É verdade. Eu que incentivei juro, junto com a Regina adoro. para que ele trabalhasse. Imagina ele no Uber. Nossa, As pessoas querem pegar Uber com ele. Não, porque ele imagino. começa a contar os causos, as histórias. E ele é um cara, né? Porque é meu amigo, com uma visão ampla de tudo. E eu né? vou te contar uma coisa. Quando a gente combinou de chamar o Miro, né, aqui, eu falei para... Acho que eu comentei em alguma coisa, em algumas chamadas, nós vamos trazer um amigo da Dani que é filósofo. Lembra disso? Eu falei, Lembro. Ela falou, não, ele não é filósofo, ele é fotógrafo. Mas agora eu tô achando ele meio filósofo também. Eu brinco assim, o Miro realmente, não é puxar o saco. Ele é um cara assim, claro... Ninguém é. Ele é artista, Mas agora eu tô entendendo. É aquariano, é aquariano, sensível. artista, sensível. Ele gosta de ler, ele gosta de filme. Cara. Ele é um cara que sempre vai dar assunto. Claro, Você sempre consegue lógico. conversar alguma coisa com o Miro. Ao mesmo tempo, eu brinco com ele, às vezes eu chamo ele de pato, né? Porque nem voa, nem anda, nem nada. Ele faz tudo. Faz Sabe tudo um aquela- pouco. Faz de Sabe tudo que- um tudo pouco, mal, Você né? sabe que ontem eu estava filosofando pela coisa do Uber, e fazer Uber é uma aventura diária. A gente tem que chamar Porque- ele pra contar os causos do Uber. Não, tem cada história engraçada, meu Deus do céu. Cada pessoa que entra no teu carro é uma aventura. Porque é Imagino. uma pessoa que você não conhece, Imagino, que com uma eventualmente você vai saber história um de pouquinho da vida. história dela. Você vai levá-la num trajeto que você não sabe exatamente quanto tempo vai durar, então essa conversa tem que ser, né, fechada assim naquilo. E até logo, obrigado. Mas teve gente que eu já entrei que eu falei assim, se eu fosse ao Rio de Janeiro, a gente ia chegar lá conversando ainda. Com certeza. Sabe? A gente, por exemplo, a gente ia falando Aliás, a gente só 7 tá tomando horas. Aliás, a gente só tem mais 5 minutos. Tá Exatamente. tomando um vinho, então, meu Deus do céu, né? Ô, Miro, mas então, e aí a foto? Vamos falar rapidinho da foto um pouquinho, tá. que eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer da foto, mas depois eu faço. Primeiro você fala como é que chegou isso na sua vida, e eu queria saber uma coisa, assim, você anda com porque a impressão que a gente tem de fotógrafo é isso, né? O cara anda com a foto, é como o médico que anda com o estetoscópio pelo hospital, né? Caso precise ouvir o coração de alguém, ele já está com o estetoscópio no pescoço. Você anda com a máquina pronta ou você usa o celular? Fazia muito isso antes. Ah, tá. A máquina estava sempre do meu lado, ligada. E eu fiz umas fotos muito interessantes. Fotógrafos mesmo, famosos, né? Cartier-Bresson e outros tantos, faziam isso, andavam com a máquina o tempo inteiro. Como eu uso para trabalho, meu equipamento é pesado, enfim, mas o celular resolve muita coisa. Eu fotografo quase que todo dia coisinhas que eu vejo assim. Essas coisas que eu vejo contentam o meu coração, contentam a minha alma, contentam o meu jeito de ver o mundo. Então eu preciso guardar aquela imagem. Meu Deus, que lindo isso! Né? É uma luz especial, um detalhe interessante, uma criança, enfim. Então, o olhar fotográfico, o olhar de um fotógrafo é composto de todos os livros que ele leu, de todos os filmes que ele viu, de todos os amores que ele teve, os desamores que ele teve, as cagadas que ele fez na vida. Tudo isso vai ensinando a sua alma como é viver, como é enxergar o mundo sob a minha ótica. E isso cria uma personalidade. Uma vez eu fui contratado para fotografar um casamento de uma moça, que ela perguntei para ela assim, você já viu alguma fotografia de casamento minha? Ela falou assim, não vi nenhuma. Eu vi as suas fotos autorais, as suas fotos de rua, e é isso que eu quero para o meu casamento, é esse olhar que eu quero para o meu casamento, entendeu? E aí eu te pergunto uma coisa.
Antigamente, claro, né? Embora a gente tenha só 27 anos, plagiando uma amiga, a óbvio. gente sempre faz 27 anos. Sempre, O todo Miro ano. já tem mais idade que a gente. Pode ser nosso avô, Miro. Então, o que acontece? A minha filha tem 34. A gente é de uma Mais época... velha que a gente. É mais velha que a gente. A gente é de uma época, todos nós três aqui, não sei se o Carlos, nosso querido, que está ali sempre acompanhando, mas ele deve já ter ouvido falar, acho que ele não é dessa época, em que a gente tinha um rolo de filme, Sim. 12 poses, 24 ou 36, né? E aí saía fotografando naquelas xereta, lembra? Aquelas máquinas assim, saía espírito junto nas fotos, né? Sim. Saía saía o perispírito separava do corpo na foto, você via uma coisa... Com né? certeza. E aí a gente ia lá, tirava esse bando de foto, muitas vezes fotos iguais até, porque falava pisquei, né? Tinha identificação conseguia identificar que havia piscado. Sim. E aí a gente revelava aquelas fotos e ali estava o que tinha. Não tinha. Hoje a pessoa saca, né? Até o Rafael comenta comigo, quando eu peço para ele tirar uma foto, como eu não gosto de nenhuma, né? Ele já tira umas 22. Eu falo, mas tá tudo igual. Não tá. Você veja que uma, seu olho tá um pouquinho assim, a outra seu olho tá... Então, quer dizer, e aí você se perde para escolher uma que você vai postar. Né? Eu ainda tenho porta-retrato em casa, ainda escolho algumas fotos que eu mando fazer e coloco lá no porta-retrato. Mas você acha que... o que aconteceu com isso? A gente perdeu um pouco essa questão da foto como lembrança, né? Da foto no armário, da foto na estante. Você acha que há uma tendência a retornar essa questão? Até porque eu tenho visto essas polaroides, né? Que as pessoas têm aquelas fotos instantâneas. Você acha que isso... O que você vê? Eu vou ser muito franco com você. Eu não sei onde tudo isso vai parar. Sinceramente, não sei. Esse excesso, porque hoje são milhões e milhões e milhões de fotografias por segundo entrando na internet. Não sei onde isso vai parar. Existe a fotografia interessante, inteligente, pensada, né? Onde você tem que aprender como fazer para que aquilo seja uma fotografia legal. E tem os milhões de fotografias sem caso nenhum, sem coisa nenhuma, sem sentido, e que acabam caindo no lixão do esquecimento. Talvez seja isso, talvez vá tudo para o lixo. Sim. Né? E lá em, 20 anos atrás, eu fazia parte de um site chamado Photopoint. E nós éramos fotógrafos iniciantes. Tinha um curador, que era um cara chamado Pepe Mélega, que é meu amigo até hoje. E ele falava, 20 anos atrás, ele falava assim, pelo amor de Deus, não postem mais foto de pôr do sol e de flor, que eu não aguento mais ver pôr do sol e flor. Né? Então, ele dava pancada na gente mesmo. Às vezes punha uma foto e ele falava, Miro, que porcaria de foto é essa? Olha o erro, olha aqui, está errado, está certo. Então, a gente teve base de lá de trás. Hoje em dia, eu não sei francamente, eu não sei onde vai parar tudo isso. Mas as fotos impressas têm outro sentido, outro sabor. Sim, com certeza. Sim, é uma delícia né? ver foto. E eu já ouvi uma pessoa, só para... Né, que o tempo eu quero fazer uma última pergunta antes de você fechar. Não, eu não vou fechar, só vou falar que eu já vi gente me falando o seguinte, para que eu vou imprimir foto? Né? O que vão fazer com a minha foto quando morrer? Eu falei, louco, gente. Não, aí ô, também louco, já é mas muita... peraí, a foto não é pro outro, né? Não é para ele ter a tua recordação, é para você ter a tua recordação, Lógico, né? Então, só isso. Fora que também depois é legal você ver foto. Eu gosto de ver foto. Eu adoro ver foto também. dos meus avós, Eu adoro. gosto também. Eu vejo o álbum de casamento dos meus pais. São tão poucas as eu fotos. curto Que isso fantástico muito. você olhar aquelas fotos de família, preto e branco. Você pensa que aquele delícia. negócio está impresso há 80 anos. Muito maravilhoso. E aquela foto que até pintavam, né? Faziam o acabamento da pessoa colorizavam. colorizavam. Maravilhoso. Mas faz a pergunta, querida. Então, pra gente encerrar agora. Isso. Olhando para trás, né? Dos altos dos seus 64, né? Tudo isso que você passou, todas essas superações, vitórias e derrotas, trabalhos, relacionamentos. O que você, se você puder falar em 1, 2 palavras, uma frase, né? O que você aprendeu, né, nisso tudo, de tudo que você viveu? Que lição que você tirou, né? Aprendi a respeitar o meu coração, a respeitar aquilo que me faz bem, aquilo que me faz sentir vivo, aquilo que não prejudica ninguém e aquilo que faz a minha vida fazer sentido. Pode tudo?
Pode tudo. Pode tudo? Pode tudo que não faça mal pra ninguém, né, Miro? Pode tudo. Pode tudo, Obrigada, é isso aí. viu? Obrigada, Foi muito Miromes, bom. que amor. Você sabe Isso que eu aí. te amo, né? Rê, não fica com ciúme, tá, Benzinho? É amor de Obrigada. irmão, de primo. Muito Gente, obrigada. obrigada, viu? Beijão, até a próxima. Até a próxima.